Boa noite a todos. Meu nome é Thaís, eu sou aluna do mestrado do segundo ano no PCM, da Universidade Estadual de Maringá, e hoje eu e o professor Nelson vai falar um pouquinho sobre ele. Boa noite, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer participar. Como nós havíamos comentado já anterior à nossa gravação, a oficina pressupõe o fazer. E é isso que a gente vai ter uma experiência agora no modo remoto, nesse período que a gente está realizando tudo de forma remota por causa da pandemia, mas quero dizer assim que eu fico muito feliz, principalmente dessa integração ocorrendo entre a UEM e a UEPG, os programas de pós-graduação, os cursos de artes visuais, a participação de todos vocês. Quero falar dizer para vocês que aproveitem muito essa oficina para que a gente realize trocas, muitas trocas mesmo. Vocês vão ver que a gente vai abordar muito sobre o potencial que o cinema tem em todas as áreas do conhecimento, né? Ele é uma área de conhecimento, é uma linguagem artística, mas a possibilidade que ele apresenta para todas as áreas do conhecimento como uma ferramenta em vários processos, inclusive em especial no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu só posso dizer que estou muito feliz de ver tantos nomes diferentes, das instituições diferentes, e que vocês aproveitem bastante. Eu e a Thaís estamos aqui, a gente organizou uma oficina para vocês, e o sentido da oficina também tem esse, como uma oficina mesmo, que as coisas vão se construindo durante o próprio processo. Oficina é isso. Então, que vocês perguntem quando vocês tiverem vontade, podem colocar as dúvidas ali no chat, depois a Thaís vai formar o grupo de WhatsApp para que a gente possa, durante esse período que ocorre a oficina, porque a gente vai ter um tempo aqui síncrono e depois um tempo assíncrono, para que a gente possa realmente ter uma troca bem interessante aqui, tá bom? Obrigado, sejam bem-vindos. Thaís? Então, o nome da nossa oficina é Os Títulos, os Filmes e a Ficção Científica, os Filmes e a Ciência, entre a ficção e a realidade. Então, nós planejamos essa oficina em 3 encontros online. O primeiro encontro, nós vamos apresentar uma introdução sobre o cinema. Então, esse seria a nossa proposta para hoje. E no segundo encontro, nós vamos discutir um pouco sobre análise fílmica e apresentar também uma ficha de leitura de imagens fílmicas com enfoque CTS. E nós vamos apresentar uma proposta para vocês de analisar o filme Contágio, foi lançado em 2011. Eu baixei ele e eu vou disponibilizar para vocês assistirem ao longo desses 3 encontros, dessas 3 semanas, e poder realizar essa análise fílmica. Mas fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar nesse segundo encontro os detalhes de como vocês vão realizar. E no terceiro e último encontro, nós vamos apresentar essas discussões de forma coletiva, e quem quiser se sentir à vontade, em poder participar também e falar como que fez essa análise fílmica, se teve dúvidas, se gostou da ficha, se não gostou, e discutir um pouquinho com a gente, beleza? Então, nós vamos começar a apresentação agora dos slides, e se vocês tiverem dúvida, a qualquer momento pode interromper, é só ligar o microfone que a gente conversa e faz esse diálogo ao longo da oficina. Então, agora o professor Nelson vai falar com vocês um pouquinho sobre uma rápida passagem pela história do cinema. Bom, pessoal, vejam só, a professora Josi tem colocado algumas coisas ali no chat, importantes para depois a certificação de vocês, a participação e tal. E eu vou falando, e quando se vocês acharem necessário, podem interromper sem problema algum, tá? A gente vai conversando aqui. Eu vou ter que pedir para que a
a Thaís me ajude quando for feita a troca dos slides, né? A gente vai trocando os slides aqui para a gente falar. Mas eu quero começar quando a gente fala assim, uma rápida. Quero mandar um beijão para minha colega Carla, agora eu vi o nome dela aqui, esqueci de agradecer, Carla. Muito feliz de você estar participando aqui. Carla foi minha aluna, hoje é nossa professora, e uma pessoa assim incrível que vocês vão ter a oportunidade de conhecer durante a oficina. Mas quando a gente fala assim, uma passagem rápida pela história do cinema, ela é rápida mesmo, porque o cinema, se a gente for pensar na configuração das artes em geral, ela é uma arte jovem ainda, né? Ela surge no final do século XIX, e os seus impactos durante o século XX e mesmo XXI são muito grandes. Então, por isso que ela pode ser dita de uma arte jovem ainda. E eu vou pedir para a Thaís passar a próxima tela, que é justamente pode ser a próxima ainda, né? Obrigado, Thaís, que é uma fala do Erwin Panofsky, que é um crítico de arte alemão, muito atuante nos anos 30 e 40, e que ele fala uma frase sobre o cinema que é muito icônica, na minha opinião. Ele diz assim, vocês estão acompanhando aí, né? Se todos os poetas líricos, compositores, pintores e escultores sérios fossem forçados pela lei a cessar suas atividades, uma fração bem pequena do público em geral tomaria conhecimento do fato. E uma outra, ainda menor, iria lamentá-lo seriamente. Se a mesma coisa acontecesse com o cinema, as consequências seriam catastróficas. E aí eu já vou pedir para que a Thaís passe a próxima imagem, que completa o pensamento do Panofsky. Essa imagem que vocês estão vendo, eu moro em Ponta Grossa, que é uma cidade menor que Maringá, né, que é a maioria de vocês, que é uma cidade de mais ou menos 360 mil habitantes. E essa imagem que vocês estão vendo é uma sessão de cinema na cidade de Ponta Grossa entre os anos 30 e 40. Então, quando a gente vê o número de pessoas que lotavam os cinemas, é claro que aí é o auge do cinema no século XX, em especial do cinema hollywoodiano, mas você vê o impacto que essa arte teve na vida das pessoas daquele período e que até hoje tem, porque hoje nós ainda consumimos muito cinema, não desta forma tradicional que a gente está vendo aí na fotografia, mas quando a gente hoje assiste um filme, por exemplo, da Netflix, na realidade, né, a própria novela, vamos pegar uma coisa assim bem corriqueira, que a novela, ela tem sua origem no cinema, e o cinema tem esse impacto que a gente está vendo aí. Pode passar a próxima, Thaís, por favor? Que também... você não colocou a outra imagem, desculpa, então pode voltar um pouquinho só para falar. Que era uma imagem da saída das pessoas no cinema, numa praça aqui na cidade de Ponta Grossa também, de um cinema fundado na década de 40. Então, quando a gente fala, quando Panofsky fala que as consequências do desaparecimento, por exemplo, do cinema seriam catastróficas, ele fala porque o cinema foi uma arte, uma linguagem de grande impacto na construção da sociedade do século XX, em especial. Assim como a fotografia revoluciona o século XIX, né, porque a fotografia surge ainda na primeira metade do século XIX, e vai ocupando um espaço no cotidiano das pessoas e em todas as ações, ela vai sendo incorporada à vida dessas pessoas. Isso acontece com o cinema no século XX. E aí, lá no final do século XX, quando ele vai perder a sua força, né, esse cinema que a gente está falando tradicional, que vocês estão vendo aí. Tá? Então, depois a gente vai conversando mais um pouquinho sobre isso. Pode passar para nós, Thaís, a próxima tela, por favor? Aqui que eu quero mostrar, então eu quero fazer uma abordagem com vocês rapidamente do cinema em três aspectos, né? Um cinema enquanto arte, um cinema enquanto linguagem e um cinema enquanto indústria. Só quando a gente coloca aqui essas extensões do cinema ou essas perspectivas que o cinema traz para nós enquanto sociedade, aí é legal porque a Thaís vai falar de ciência, tecnologia e sociedade depois, que é o enfoque CTS, é para a gente pensar o quanto o cinema revoluciona. Então, pode ir mudando, Thaís, para mim, por favor. Primeiro, aqui nós temos uma foto de um filme dos anos... final dos anos 30, essa foto é o Morro dos Ventos Uivantes, a primeira versão do filme em 1939, em preto e branco. Aí na foto a gente vê o Laurence Olivier, que era o grande
nome do cinema inglês, do teatro inglês e do cinema também. Então, o cinema é uma arte enquanto uma forma de expressão humana. Por quê? Porque ele surge também como forma do homem se expressar. A gente, quando pensa no surgimento do cinema, se a gente coloca pontualmente lá, no final do século XIX, 1895, tem uma data, né, 28 de dezembro, no café na França, parece que o cinema faz isso, parece que ele surge, enquanto o cinema é todo um processo de formação de uma linguagem, que é uma forma de expressão humana e que se caracteriza enquanto arte. Ele não surge como arte, ele surge como resultado de um aparato técnico que vai fazer o registro da imagem em movimento. E ele só se torna arte quando ele incorpora alguns elementos em que eu posso considerar ele como uma forma de expressão humana. Tá? Aí o segundo tópico, pode passar, Thaís, para nós, é o cinema enquanto linguagem, porque ele é uma forma de comunicação humana. Então, essa foto que a gente vê são pessoas olhando para uma tela de cinema aí estabelecendo uma comunicação entre o que está na tela e a plateia, mediado por essa linguagem que é o cinema. Tá? Então, é uma forma de comunicação também. E aí o terceiro, que não dá para a gente deixar de pensar, o cinema enquanto indústria. Por que ele é pensado enquanto indústria? Porque ele é uma forma de produção humana que nós consumimos. E quando a gente fala cinema, é importante que a gente tenha uma noção de toda a extensão do cinema. Quer dizer, o cinema, depois vem a televisão, e os filmes passam, quando esse cinema tradicional, que as pessoas, os cinemas chamados cinemas de terra, iam até lá assistir, elas passam e deixam de assistir e vão para a televisão. Depois vem a produção dos DVD, dos VHS, do videocassete, dos DVDs, é uma outra fase. Até que nós chegamos, por exemplo, hoje nesse cinema digital que nós consumimos através dos aplicativos e assim por diante. Mas tudo isso gera uma indústria muito grande. Para a gente ter uma noção do que se produz, o cinema vou pegar aí um exemplo dos Estados Unidos, que é onde o cinema teve tem todo um papel, tem um impacto, por mais que a gente negue muitas vezes o cinema hollywoodiano, mas nós não podemos negar esse papel que ele teve, a força da indústria, a segunda maior indústria dos Estados Unidos era o cinema, tanto é que lá nós temos a academia de cinema surge lá, os grandes estúdios de cinema surgem lá, as grandes produções de cinema surgem nesse espaço. E aí é o cinema enquanto indústria, porque nós consumimos essa forma de produção humana, tá bom? Pode passar, Thaís, eu vou... Então aqui, quando a gente fala cinema, arte e linguagem, eu trago algumas coisas que eu gostaria de pontuar para vocês. Então eu já falei, e Thaís, por favor, fique à vontade quando você quiser intervir aqui, A gente já conversou, nós fizemos uma distribuição de apresentação, mais como uma forma de organização, mas aqui é um conteúdo que nós elaboramos juntos, tá? Então, a primeira coisa é o surgimento do cinema como uma revolução tecnológica, como eu já havia comentado com vocês em 1895. Uma coisa que é importante a gente pensar o cinema não surge nas mãos dos irmãos Lumière, Os irmãos Lumière, o que eles fazem? Eles fazem a primeira projeção e a primeira projeção pública do cinema num café. Então, por isso que tem esse marco, é um marco histórico, porém que não se representa que eles que inventaram o cinema ou trouxeram o cinema à tona. Em 1915 é outro marco, porque o cinema se torna uma linguagem artística nas produções do David Warr Griffith, que é um produtor inglês que vai fazer os primeiros longa-metragens. Dois filmes importantes, ele faz entre 1914 e 1916, que é Intolerância e O Nascimento de uma Nação, que são grandes produções, como até então as pessoas não tinham ainda assistido nas salas exibidoras de cinema. Outro ponto importante é a gente pensar sobre o Walter Benjamin, outro grande pensador do século XX, principalmente da primeira metade do século XX, quando ele diz que o cinema é o grande símbolo da modernidade, porque é ele que reúne, é ele que concentra muito daquilo que o homem foi produzindo ao longo do século XVIII, XIX, não só nesses séculos, mas que ele consegue trazer para essa imagem em movimento
e levar até as pessoas que iam às salas de cinema muita coisa que antes era quase que inatingível, que a fotografia já cumpriu um papel, mas que o cinema depois vem fazer isso com muito mais maestria ainda. Né? Um outro ponto ao final dos anos 70, quando o surgimento do vídeo e mais tarde os DVDs, que muda definitivamente, a televisão já tinha causado esse impacto, né? A televisão também surge na década de 1930, mas ela só vai se popularizar nos anos 50, que é justamente um período que o cinema tem uma mudada, muda o seu enfoque, inclusive na produção de gêneros como a ficção científica, que daí a gente vai falar, para atrair mais as pessoas para o cinema. Mas a televisão ocupa um espaço que o cinema não consegue recuperar. E aí, no final dos anos 70, nos anos 80, na transição do século XX para o século XXI, os vídeos e os DVDs vão ainda também reforçar a extinção desses cinemas, desses grandes cinemas, como a gente viu lá na foto anteriormente. É interessante, eu posso falar porque eu morei em Maringá, então eu morei em Maringá no final da década de 1980 e no início dos anos 90, 1990 ali. E eu lembro que Maringá tinha também, como Ponta Grossa, 3 grandes cinemas. Um ficava próximo da Catedral, o outro ficava ali próximo da onde é hoje é um estacionamento, mas era o terminal de ônibus que ficava no centro, e um outro lá, que na época eram indo para o caminho do aeroporto. E esses cinemas, bem nessa época eu estava lá, foram perdendo a sua força. Filmes apenas assim, e o primeiro filme, por exemplo, aí eu vou ter que contar uma historinha para o pessoal de Maringá, né? Eram 4 isso, José, eu lembro desses 3, a José está me corrigindo aqui, é verdade. Eu lembro de 2 no centro e um no bairro, ali na continuidade da Avenida Brasil. Mas uma coisa interessante, pessoal, que eu morava em Maringá, quando Maringá inaugura aquele shopping center, um shopping center mais antigo até, que é o Avenida Center, e ele inaugura, acho que com 3 salas de cinema, que eram coisas maravilhosas, até essa logística de comprar pipoca, e o primeiro grande sucesso que passa numa sala de cinema aí de Maringá é a Sociedade dos Poetas Mortos, que foi um filme que fez muito sucesso também. Então isso é interessante, que são as salas de cinema em shopping centers, que elas também vai acontecer uma coisa, porque eu sempre comento aqui, do impacto social do cinema. Quando nós tínhamos os cinemas, chamados cinemas terra, que eram esses grandes cinemas, às vezes tinham, por exemplo, nós tínhamos cinemas aqui em Ponta Grossa, que tinham 1.400 lugares, e eles lotavam nos finais de semana. Então, o que acontecia? O cinema não fazia distinção de quem entrava lá. Era uma prática comum os garotos fazerem alguma atividade durante a semana para juntar dinheiro para pagar a entrada do cinema. Quando os cinemas fecham esses cinemas e os cinemas se deslocam para os shopping centers, o que acontece? Ocorre um bloqueio, uma inibição ao acesso. Né? Por quê? Porque as pessoas daí para um shopping hoje é diferente. Infelizmente, a nossa realidade de Ponta Grossa, em Maringá, eu acho que não é diferente. Muitas vezes, o segurança do shopping não deixa uma criança que tem o dinheiro para ir assistir o cinema entrar lá, mesmo porque a sala de cinema é muito mais cara, né? Então ela inibe esse acesso das pessoas ao cinema. Isso é uma coisa que eu estou colocando ali, o cinema enquanto arte, enquanto espaço cultural, e o cinema enquanto um espaço de convívio social. Então isso é importante a gente pensar, porque quando a gente fala de cinema, a gente não está falando só dos filmes, mas a gente está falando do cinema quanto um fenômeno social e cultural. Tá? Por isso que ele tem esse impacto tão grande nas nossas vidas. Eu sou de uma geração que viveu a transição desses grandes cinemas para os cinemas de shopping. A maioria de vocês, a grande maioria que está aí, nem pegou isso, nem sabe. E esses cinemas, inclusive, depois, foi um fim triste para eles, porque eles foram muitas vezes destinados aos filmes pornôs, que não passavam daí nas salas dos shoppings, e depois a grande maioria, como era um espaço muito grande, transformados em igrejas. Né? Aqui em Ponta Grossa nós temos um cinema, isso mesmo, Hanna, em Londrina tem o Cine Ouro Branco, né? que foi incorporado pela UEL. Ele é um teatro, sofreu um incêndio, inclusive,
que se perdeu, depois ele foi restaurado, não há muito tempo, coisa de 10 anos atrás, e alguns cinemas, como é o caso do Cine Ouro Verde, me corrija se eu não estiver errando o nome, mas é Ouro Verde, e do Cine Ópera em Ponta Grossa, eles foram restaurados por um projeto do governo estadual que se chamava Velho Cinema Novo, né? Uma alusão ao movimento do cinema novo no Brasil e à recuperação desses cinemas. Mas assim, hoje, por exemplo, eles não passam mais filmes, raramente, eles têm projetos, mas são destinados ao quê? A formaturas, a shows e assim por diante. Então, esse universo do cinema é muito interessante e muito grande quando a gente para e pensa, e o impacto social que ele tem, né? Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu falo muito, daqui a pouco vocês vão ver que chega a 10 horas e eu não falei tudo que eu tinha para falar aí com vocês ainda, né? O Contura eu não conheço. Esse, acho que foi a Hanna que colocou ali, mas infelizmente eu não conheço. Né? Então, o cinema como forma de entretenimento, isso é uma coisa que a gente não pode negar. Eu acho que uma das grandes funções dele até hoje ser um entretenimento, e é uma coisa muito interessante quando a gente pensa o cinema como entretenimento, que daria aí um outro curso para a gente fazer. Ele tem o papel da formação de uma identidade das pessoas, por quê? Porque o cinema, como o próprio Panofsky fala isso em outro momento, completando aquela frase que eu coloquei no início, ele estabelece relações sociais, quantas pessoas se conheceram na entrada do cinema, começaram a namorar, casaram indo ao cinema, quantos filmes lançaram, moda, costumes, né? Quer dizer, a gente copia, né? A sociedade copia muitas vezes dos filmes costumes, né? Então, e muitas vezes o cinema teve que agir em relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 40 tinha uma atriz que se chamava Veronica Lake, uma atriz hollywoodiana muito bonita, e ela usava o que se chama um cabelo tapa-olho, que era um cabelo que cobria um dos olhos dela, né, para fazer aquele charme da mulher jogar o cabelo. Inclusive a Jessica Rabbit, que é aquela personagem lá do Coelho Rabbit, né, que tem o filme, é inspirado nela. E o que aconteceu? Como não era na época da guerra, os homens foram para a guerra e as mulheres assumiram postos de trabalho nas indústrias. E como as mulheres copiavam muito o que as atrizes, né, os costumes, elas adoravam usar aquele cabelo. E aí o estúdio dessa atriz, da Veronica Lake, a pedido da Associação de Indústria dos Estados Unidos, teve que modificar e fazer até um apelo para que as mulheres deixassem de usar aquele cabelo, que era um cabelo longo, e que causou vários acidentes, porque o cabelo enroscava nas máquinas que elas estavam operando agora. Então, olha como é interessante tudo isso quando a gente pensa. Né? Se a gente falar da questão da ciência, Hedy Lamarr, que foi uma atriz austríaca que fez Sansão e Dalila lá nos anos 50, no ano de 2009 foi reconhecida como a inventora do Wi-Fi. Né? Então, são coisas assim da história do cinema que tem. Então, eu acho que até vou passar, porque eu já falei sobre o cinema enquanto espaço de convívio social, e por aí adiante. Né? Aí eu coloquei aqui para vocês, e depois a gente pode conversar, alguns marcos temporais do cinema. Né? Então, já falei de 1895, que é a máquina de filmar e o projetor, registrado pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Né? Aí tem os dados dele, depois a gente pode falar. Que foi a primeira divulgação com publicidade, entradas pagas, em 1895, no Grande Café de Paris. Esse filme que eles passam lá é o famoso filme da chegada do trem na estação. Quem já assistiu, teve a oportunidade de assistir o filme do Hugo, A Invenção de Hugo Cabret, ele é um filme de ficção, mas ele traz alguns dados muito interessantes, né, do Georges Méliès, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, e que mostra esse filme também. O primeiro curta é A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, feito pelos irmãos Lumière, da sua fábrica. Os irmãos Lumière eram de família rica, o pai deles tinha uma indústria química e eles tinham esse conhecimento que possibilitou que eles chegassem à máquina de cinema. Né? Até aqui a Thaís colocou, Méliès estava presente
nessa exibição, porque foi uma exibição também que teve convidados, muitos artistas, e o Méliès, que a gente daqui a pouquinho vai assistir o filme dele, ele era um grande showman da época, ele era um artista ilusionista, e ele é a primeira pessoa que diz assim, mas eu posso usar os recursos do cinema para desenvolver a minha arte. E a gente vai falar um pouquinho ali daqui a pouquinho sobre ele. Aí é importante destacar esse experimento do Edward Muybridge, que ele faz isso, acho que é 1894, se eu não me engano, eu tinha a data, mas não saiu aqui, depois eu vejo, o professor já está um pouquinho confundindo as datas, mas não se preocupem, que ele faz o quê? Se vocês contarem, olharem rapidamente aí, vocês vão ver que eu tenho 16 imagens de um cavalo em movimento, 4x4. O que o Muybridge fez que foi muito importante? Ele colocou 16 câmeras, câmeras fotográficas, que foram acionadas pelo movimento do cavalo. E aí ele coloca essas imagens, inicialmente o que nós chamamos de um fotograma, em movimento. Ele faz que essas imagens, na sequência que foram tomadas, primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, ela se movimenta. E aí nós temos a ilusão do movimento. Por que é a ilusão? Porque isso já é virtual. Tá? Aí vocês estão vendo, a Thaís já colocou para a gente ver. Então vejam vocês que aí são aquilo que nós sempre ouvimos falar. 16 quadros, ou seja, 16 imagens por segundo me dão um movimento do cavalo. Esse é um grande feito que o Muybridge fez e que vai trazer para nós essa concepção de cinema que nós temos. Tá? Foi um desafio também para ver se o cavalo tirava as 4 patas do chão, Então, essa captura de imagens possibilitou comprovar que durante o salto do cavalo, ele retirava as patas do chão. É verdade, isso que a Thaís coloca, Você veja assim, isso aí foi um experimento científico que, aliado à questão da imagem, dessa imagem, vai nos dar o que futuramente vencer o cinema enquanto registro da imagem em movimento, não o cinema enquanto arte ou enquanto linguagem, tá? Aqui a Thaís está colocando para vocês uma coisa importante. Eu coloquei aqui alguns ícones do cinema hollywoodiano, porque uma coisa que é muito interessante a gente pensar, quando o cinema estoura, vocês estão vendo ali, são imagens, inclusive da Marilyn Monroe, da Rita Hayworth, do Clark Gable, são imagens porque de astros e estrelas do cinema, porque o cinema hollywoodiano, ele cria o Star System, que ele transformava esses atores, essas atrizes, em grandes astros e estrelas, aquela coisa do mito, que o próprio Edgar Morin vai falar. Quem já teve a oportunidade de ler algum texto do Morin, ele fala sobre a criação do mito como algo inatingível e que você olha para as estrelas e para os astros, porque essas pessoas que vocês estão vendo aí, lá numa determinada época do cinema hollywoodiano, é que faziam essa grande máquina do cinema se movimentar. Então as pessoas iam para assistir os filmes da Rita Hayworth, que é a atriz que está ali à nossa direita no canto. A Marilyn Monroe é um símbolo, é um ícone do cinema, que até hoje as pessoas usam camisetas estampadas com ela, canecas, ela continua ainda sendo um ícone do cinema, um símbolo de beleza do próprio cinema e assim por diante. Então esse também é só uma curiosidade aqui para vocês quando a gente faz essa contextualização do cinema. Pode passar, Thaís, porque daqui a pouco está dando a nossa 1 hora. Bom, uma coisa que a gente vai falar na oficina que é importante, nós vamos nos deter aos filmes de ficção científica, aqui, como uma proposta dentro do próprio grupo de pesquisa do qual nós fazemos parte, coordenado pela professora Josi. Mas o que são os gêneros cinematográficos? Então, a ficção científica é um gênero cinematográfico. Então, eu trago a definição do Nogueira que diz assim: desculpem que eu estou no meu telefone, estou com o telefone aqui. É uma categoria classificativa que permite estabelecer relações de semelhança ou identidade entre as diversas obras. Então ele serve como uma forma de classificar, dentro de uma narrativa fílmica, características que vão dizer
se ele é uma comédia, se ele é um drama, se ele é um filme histórico, se ele é um filme fantasia, que a gente vai falar que se confunde muito o filme fantasia com a ficção científica, se ele é um filme de terror, enfim, são várias classificações que nós temos hoje já como gêneros. Né? E um filme muitas vezes não se restringe a um único gênero. Né? Então, muitas vezes você vai lá, assiste um filme, você pega um filme lá no gênero, você já estava até conversando com a professora Jo sobre isso, e o filme diz lá que é um filme que é uma comédia. E aí você chora durante o filme. Então, ele não é uma comédia, ele é um drama. Ou ele tem tanto drama quanto comédia. Então ele pode ser classificado como uma comédia dramática. E aí a questão do gênero vai para a gente discutir. E a gente vai falar aqui especificamente da ficção científica. Então acredito que até daqui a pouquinho a gente pode passar, Thaís, ali que você fala da ficção científica. Né? Eu estou acelerando um pouquinho para não ficar tão demorada a nossa fala. Mas os filmes de ficção científica apresentam narrativas que giram em torno de histórias que envolvam um suposto conhecimento ou fenômeno científico. O primeiro filme considerado um filme de ficção científica realmente é o filme do Georges Méliès, Viagem à Lua, de 1902, que é baseado em dois romances, de Júlio Verne e H.G. Wells. Tá? Vocês vão ver, Méliès, o próprio Méliès, já tinha feito outros filmes, mas os filmes que o Méliès faz envolvendo a Lua, os cientistas, eles são filmes extremamente rápidos. Esse filme do Méliès, de 1902, ele é considerado um longa-metragem para a época, porque ele dura 12 minutos. Né? E a gente vai, acho que já, né, Thaís, vamos ver o filme aqui para a gente conversar um pouquinho. Tá? Eu vou falar aqui, só para vocês verem, tem algumas coisas aqui dos filmes, mas aqui daí nós temos os primeiros filmes, que a gente vai temos oportunidade de assistir, Thaís, vamos poder assistir agora o filme do Méliès, de 12 minutos. Pode ser? Então, pessoal, agora vamos para o filme.
Eu tô projetando pelo celular.
Pessoal, antes de passar a palavra para a Thaís, eu queria fazer um comentário. Assim, esse filme, né, como a gente falou, é o primeiro filme considerado, é o marco da ficção científica, é considerado o primeiro filme de ficção científica da história do cinema. E tem a professora Josi, eu vi que ela colocou ali o endereço, quem quiser assistir depois, porque aqui teve alguns problemas mesmo naturais, né, que acaba acontecendo na projeção do filme. E tem uma versão desse filme do Méliès, que está numa coleção de cult clássica, que está aqui, até eu estou mostrando aqui para vocês, onde a neta do Méliès, ela são 15 filmes do Méliès que ela apresenta nesse documentário. E ela faz uma narração desse filme Viagem à Lua, contando toda a história e marcando pontos importantes do filme, para quem depois quiser assistir mais. E ela fala uma coisa muito interessante na apresentação, que ela diz assim: o cinema era mudo, mas não era silencioso. E aí ela fala que existiam 3 personagens importantes na projeção de um filme naquela época, que eram o projetista, que fazia, né, a manivela movimentar e o filme ser projetado, o apresentador, que fazia a mediação do filme, narrando a história, que é o caso ali, né, desse filme que ele é importante ter, e sempre um pianista que fazia a trilha sonora do filme. Então, por isso que ela diz assim, o cinema era mudo, mas ele não era silencioso. E esse filme do Méliès foi um grande gênio. Ele eu diria assim, o que, por exemplo, o Einstein, né, pegando o Einstein representa na ciência, o Leonardo da Vinci representa nas artes plásticas e tantas outras pessoas. O Méliès tem esse papel no cinema. Por quê? Porque ele, como eu havia comentado com vocês, ele é um ilusionista francês que trabalhava num teatro, não vou lembrar agora o nome do teatro para falar para vocês, mas que ele era um mágico, ele era um ilusionista. E aí o que ele faz? Ele começa a filmar, a gravar os seus espetáculos. E ele acaba descobrindo vários recursos, inclusive o stop motion, né? Que hoje é um recurso usado, as crianças fazem filmes em stop motion com massinhas, e ele que descobriu acidentalmente, porque acidentalmente ele pausa a câmera, aí ele vai lá, movimenta, mexe um cenário,
clica novamente, a câmera começa a filmar, e ele percebe que ele pode ter o efeito de deslocamento dos personagens que são inanimados, por exemplo, para fazer o seu filme. Méliès fazia tudo nos seus filmes. Ele dirigia, ele atuava, então uma coisa importante a gente destacar, que aquela lua, aquele rosto que a gente vê, né, aquela representação da lua, onde a espaçonave chega e aterriza no olho, é o próprio Méliès que faz. Então ele escrevia seus roteiros, ele filmava, ele dirigia, ele produzia os figurinos. Aquele filme, A Invenção de um Cabré, conta a história porque o Méliès realmente ele não termina os seus dias, né, mas ele passa, quando o cinema perde, o filme explica muito bem isso, esse interesse, a Primeira Guerra Mundial vem e aí acabam consumindo, muitos filmes dele foram perdidos, ele fez mais de 500 filmes que se tem registro, e alguns que não se tem registro ainda não foram contabilizados. Então, nesse filme do Cabré, mostra ele vendendo brinquedos, relógios, numa loja da estação de trem. E isso realmente aconteceu com Méliès. Mas Méliès foi o cara genial do cinema que faz com que o cinema aconteça da forma como nós vemos hoje. Se hoje a gente assiste um filme, né, o filme lá, o filme do Oscar, o Parasita, do ano passado, né, a gente deve muita coisa ao Méliès. E esse filme, quando ele fala da Viagem à Lua, que é baseado são dois romances, Júlio Verne e H.G. Wells, mas ele tem pontos marcantes quando você pensa no cinema, ciência, tecnologia e sociedade. Por exemplo, ele começa com a reunião dos cientistas, discutindo como eles podem chegar à Lua, que sempre foi uma grande ambição do homem. Depois, o descrédito da própria ciência, quando alguns aceitam o projeto e outros abandonam. Então, eles formam um grupo. Aí, o espetáculo da ciência, que é a criação, que é muito interessante a cena que está dando para a gente ver ali a imagem, que são aquelas coristas, né, empurrando a cápsula que vai parar na Lua. Depois, a visão do desconhecido, quando eles chegam na Lua. E esse filme tem uma das cenas mais bonitas que a gente pode presenciar no cinema, que é a cena quando eles vão dormir e eles enxergam a Terra. Sempre foi uma visão para o homem inimaginável e que o Méliès traz para o cinema. Sempre se viu o quê? A representação do homem enxergando a Lua. E Méliès faz essa representação do homem na Lua enxergando a Terra. Então isso é um marco muito bonito. Essa visão, a destruição de uma cultura, né, porque daí eles chegam lá e vão dominar os selenitas, que é um termo do romance do H.G. Wells, para os habitantes que moram lá, no caso, na Lua. E eles, ao fugirem, trazem o selenita junto. Eles fogem, eles matam, né, aquela coisa do desbravamento, da destruição, que é uma coisa muito que acontece realmente nesse domínio de uma determinada cultura. E aí eles trazem o selenita, que vem para a Terra e é apresentado como um troféu, como um ser estranho, desrespeitando tudo que tem. Então, é a comemoração. Então, ele é um filme muito interessante para a gente discutir, inclusive em Fox CTS, porque ele trabalha com a questão da ciência, nos cientistas, com a tecnologia, quando eles pensam na máquina, e com a sociedade, a postura que nós temos da sociedade. Ele é aplaudido, ele tem uma estátua, né? No entanto, ele é uma pessoa que desbravou, que ele desrespeitou a cultura, que ele invadiu um espaço e assim por diante. Mas não é o nosso tema aqui hoje, só como marco do primeiro filme de ficção científica, tá bom? Na sequência, a gente colocou ali filmes importantes, e a Thaís vai falar sobre eles, mas antes da gente entrar nesses filmes, a gente tem uma relação de filmes desde Metrópolis, que é outro filme genial, que quem tiver oportunidade deve assistir, e aí nós fomos colocando quase, está numa ordem cronológica, não são todos os filmes, é claro, mas há alguns filmes importantes na história da ficção científica. Tá? Então a gente vai de 1927 com Metrópolis até, tem uma segunda tela, que é a Thaís, passamos até pelo Tarkovsky, né, o João que está aí, que é um apreciador, que também tem um filme de ficção científica, há filmes do Spielberg, Guerra dos Mundos, O Dia em que a Terra Parou, Frankenstein, O Homem Invisível,
até nós chegarmos no filme Gravidade, A Chegada e O Contágio, que vai ser o nosso filme objeto. Tá? Thaís, eu passo para você e daí estou aqui para a gente discutindo sobre esses filmes. Já na realidade já são 8 horas e 8 minutos, a gente tem mais uns minutinhos aí, né, pessoal? Que hoje é o primeiro dia, as apresentações, por isso que a gente vai avançar um pouquinho. Então, como a gente conseguiu ver nesse filme Viagem à Lua, a ficção científica, ela tem essas características próprias do gênero que vão dialogar muito, e principalmente vai ter bastante a presença da ciência e também da tecnologia nos seus enredos cinematográficos. Então, os biólogos aí conseguiram ver os cogumelos, as água-vivas, então a gente consegue ver também essa exploração de novos planetas, de novos organismos, seres vivos, e essas relações de interferência que o homem exerce sobre esse lugar onde ele vai passando. Então, a ficção científica, ela consegue apresentar esse olhar dessa relação ciência e tecnologia em seus enredos. Aqui eu vou apresentar para vocês rapidinho, para a gente já ir caminhando para o final, destacando um filme relacionado a cada década, desde 1900, que a gente já viu Viagem à Lua de 1902. Eu vou passar aqui para vocês Metrópolis, e também é um filme que marcou bastante o gênero de ficção científica, principalmente pelas revoluções que ele trouxe na sua gravação. Então, aqui nós temos umas imagens para vocês do filme. E nisso, aqui nós temos outro também, já em 1931, que são cenas do filme Frankenstein, onde o personagem tem essas características marcantes que todo mundo já olha e consegue assimilar o personagem com um livro e com a história que originou o filme. Então, aqui também vai ser retratado o cientista, assim como em Metrópolis, o criador desses monstros. Então, aqui a ficção científica explorou esse criador, criaturas, cientistas, e isso vai seguir nos próximos anos, com essa imagem do cientista louco, cientista maluco, já aqui em 1940, com o filme O Delírio de um Sábio. Eu não conheci esse filme, mas ele encolhe as pessoas tipo como se fosse ratinho de laboratório. Então vai Posso explorar fazer um comentário, Thaís, aqui só? Pode. Olhem a imagem, gente, a precisão que é. Eu acho que se nós pensarmos um cinema em 1940, os recursos eram todos recursos analógicos, como eles trabalhavam, né, aqui. Porque o filme, esse cientista do Delírio de um Sábio, ele trabalha com a estrutura molecular, então ele chama pessoas para ajudar, porque ele já não enxerga mais, né, ele não consegue trabalhar no microscópio, então ele precisa de pessoas reduzidas para trabalharem para ele, naquilo que ele não consegue. Mas o que chama a atenção nas duas imagens que a Thaís colocou aqui é a precisão dessas pessoas diminuídas em relação a ele, tá? E que também não deixa de ser, né, o cientista louco, aquilo que a Thaís colocou do criador e a criatura, tá bom? Isso que eu queria comentar, Thaís. Obrigada. Então, nos próximos anos, em 1950, a ficção científica ela vai explorar um pouco dessa questão de guerras, que mais especificamente, por exemplo, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que vão estar acontecendo ali, encaminhando já para a Guerra Fria. Então, essas guerras vão influenciar esses enredos cinematográficos e vão abordar bastante essa potência de destruição das criações bélicas nucleares dos seres humanos e destruição dos novos ambientes. Então, aqui eles vão explorar também outros planetas e receber, por exemplo, aqui a visita de outros indivíduos alienígenas. Então, teve essa mudança no cinema. E eles vão continuar com essa viagem no espaço, só que agora com mais recursos tecnológicos. E nessa imagem a gente consegue ver
o filme 2001, Odisseia no Espaço, outro clássico da ficção científica, de 1968, onde os cientistas, os astronautas, vão explorar esse universo desconhecido e enorme. Aqui em 1970, a gente ainda continua nessa viagem espacial. Nós temos o retorno das space operas, essas novelas espaciais que fizeram sucesso na década de 1930, passavam na TV. Então, esses filmes em séries, né, eles vão ganhar a atenção do cinema em 1970. E aqui eu coloquei para vocês uma cena de Star Wars, né, Guerra nas Estrelas, do episódio 4, Uma Nova Esperança, dos personagens e como que eles vão se modificando também ao longo dos filmes, né, que esses filmes têm sequências. Então, aqui em 1970 eles vão fazer sucesso, vão retomar, né, só que no cinema, diferente de 1930, que era na televisão. Então, aqui em 1980, já vai ser explorada essa questão das máquinas e da inteligência humana, ou seja, da inteligência artificial, da construção de robôs, de máquinas com pensamentos humanos. Então, aqui eu coloquei para vocês a cena de Blade Runner, o Caçador de Androides, de 1982, é o primeiro filme, que agora a gente já tem o mais recente. Então, aqui essas máquinas, já os carros, já não estavam mais presos ao chão. Então, tem todo esse avanço tecnológico e científico destacado nesses filmes. E em 1990, eu coloco um filme que eu gosto bastante, que é Gattaca, a Experiência Genética, de 1997, onde aqui já começa, o cinema vai começar a chamar a atenção desses desastres provocados pelo ser humano, né? Então, como que esses filmes vão ser mais apocalípticos e mais destrutivos também nesse sentido de poder da humanidade. Aqui nos anos 2000, nós já temos um domínio dos recursos digitais, com o lançamento do filme Avatar em 3D, e gera outra era aqui para o cinema em 2009, que fez todo aquele sucesso. Então, essa inovação tecnológica permitiu a utilização desses recursos que vão inovando o cinema, e também nessa exploração aqui a gente consegue ver de outros planetas também. Até chegar onde a gente queria finalizar com vocês, que em 2011, já na década de 2010, a gente vai ter essa característica dos filmes de ficção científica tentando salvar a humanidade de toda essa destruição que ela causou no planeta. Então, aqui nós vamos ter uma epidemia destruindo a raça humana, e como que esses personagens vão tentar combater, esses cientistas, o governo vai tentar combater, frear essa epidemia. Então, a nossa proposta seria trabalhar esse filme com vocês como uma análise fílmica no último dia da oficina. Então, a gente está caminhando para o final. Posso só fazer um comentário antes de você encerrar aqui? Eu queria falar uma coisa, que senão depois não tem a ver com os nossos outros módulos e eu não quero esquecer. Uma coisa interessante para a gente pensar é que a ficção científica tem o seu grande boom, né, na indústria cinematográfica e nas suas derivações nos anos 60. E uma coisa que temos o clássico, né, como a Thaís colocou lá em 68, do Stanley Kubrick, que é a 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas uma coisa que aconteceu nos anos 60 muito interessante foram as séries de TV, porque daí na década de 60, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, a televisão ocupa um espaço muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, na década de 60, nós temos séries que depois até se tornaram filmes e foram relançados depois,
importantes que tratam da ficção científica, que foram Jornada nas Estrelas, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes e Túnel do Tempo, para citar 5 grandes séries que foram assim de muito sucesso, mas sucesso mesmo, que ficaram, né, hoje é difícil uma série tipo Friends ficou 10 anos, se eu não me engano, também na televisão, mas que fizeram grandes para a TV daquela época. Então, eu só queria deixar registrado isso, desse papel importante da década de 60 e das séries televisivas, tá? Essas que eu citei para vocês aí. Então é aquele retorno, né, das space operas, que elas, em 1930, elas vão estar presentes mais nos livros, e depois esse sucesso vai acontecer na década de 60. Então eu vou tirar aqui a minha tela, eu vou interromper a apresentação, e a gente já vai finalizar. É, A eu só gente pode queria ver interromper. se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, né, Thaís? Rapidinho, acho que pode ser ainda, né? Ou depois mandar pelo contato que a Thaís vai deixar. Já pode interromper a gravação, Josi?